O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lapidadas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e ajuntará os seus inimigos. Versículo 12. Pela frente virão os sírios e por trás os filisteus devorarão a Israel a boca escancarada. Nem com juízo isto cessou a tua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o texto é um texto um pouco conhecido, é a segunda parte de Isaías capítulo 9. A primeira vai falar sobre o príncipe da paz, uma profecia clara a Jesus Cristo, e essa segunda vai falar para Israel. Profetas como Miqueias, Amós e também Oséias profetizaram nesse tempo. Esse tempo era um tempo possivelmente do rei Peca, né, no tempo em que ele é deposto pelo rei Tiglat-Pileser III. É por isso essa explicação, essa metáfora aqui no versículo 10, diz assim: os tijolos caíram, mas com pedras lapidadas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Isso é uma referência ao que o rei da Síria fez no tempo do rei Menahem. Despojou Israel, o Israel do norte. É importante dizer que esse aqui é o Israel dividido. Então, nesse tempo havia o Israel do sul, casa de Davi ou Judá, e a casa de Jacó ou Efraim, Israel do norte. Israel estava dividido. Apesar de ser 12 tribos, era um reino com 2 reis. Então, a palavra do Senhor foi direcionada diretamente ao Israel do norte, ao Israel do tempo desse rei. Então, o Senhor enviou a palavra para ela e caiu, a Bíblia diz, caiu em Israel, como se fosse uma bomba. E todo este povo saberá, assim os moradores de Samaria, que em soberba e altivez dizem: os tijolos caíram, mas em pedras lapidadas tornaremos a edificar. O que eles estão dizendo? O rei da Síria veio, ele tirou nossas finanças, ele deportou o povo que estava aqui para a terra da Síria, mas nós vamos tornar isso algo muito melhor. O que nós temos aqui, gente? Uma demonstração de otimismo, mas não de fé. Fé é algo que você aplica a Deus. Quando você fala assim, em nome de Jesus, eu vou vencer, você está aplicando fé. Agora, quando você fala, eu vou vencer, não importa como, você está usando a sua própria autoconfiança. Você está dizendo, não importa o que eu vou fazer, eu vou vencer, eu tenho potencial. A parte boa disso, gente, é que você está desenvolvendo um potencial oculto que você tem. Eu sempre digo que o ser humano parece uma mola. Ele está aqui, ó. E Deus permite a aprovação para espichar isso. Então o crente fica só aqui, orando e não faz nada. Deus permite pressões para ele espichar. Igual uma vez que eu fazendo a obra do Senhor ali em Balneário de Ponta da Fruta, eu falei, Deus, por que o Senhor me prova tanto? Eu tenho que evangelizar gente que eu não conheço. Deus disse, você vai pisar em terras estranhas. Vai evangelizando aqui. Naquele dia, graças a Deus, deu para a gente coletar muitos alimentos. E até uma pessoa foi lá na igreja levar colchão, sofá, deu para levar bastante doação, entendeu? Então, tudo da minha visita, Deus me mandou ir, eu fui e simplesmente não sabia para onde. E uma vez eu tive um sonho que eu entrava dentro do ônibus, eu não via a placa do ônibus e nem via o motorista, eu simplesmente ia. E o pastor falava, essa é a sua vida como missionário. Você vai levar a palavra para quem você não sabe quem é. E às vezes eu encontrava pessoas que falavam, irmão, por favor, ora por mim aqui agora. Então, irmãos, assim é a palavra do Senhor para todos aqueles que têm fé. Mas nesse caso aqui é um povo, gente, que está confiando neles mesmos. Eles estão falando, nós temos séculos de dinastia. Se vocês não sabem, Israel, desde a queda de Salomão, né, quando ele morreu, desde 931 até a derrocada no tempo de Oséias, em 722, Israel teve um período de monarquia de 209 anos e 19 reis. Está aqui um povo que acredita no potencial deles. Então, a maioria desses reis eram generais, eram guerreiros, eram também insurretos, eram homens que tinham coragem de matar. Então, essas pessoas estão dizendo que caíram,
os tijolos, mas nós vamos levantar em pedra lapidada. É como se a senhora, confiando em você mesmo, fala: eu perdi uma choupana e vou conseguir uma mansão. Mas eles não estão falando em Deus, eles estão falando no potencial humano. O potencial humano gera renda, irmãos. Só que quando você vive uma vida assim, você exclui Deus da sua vida. Me lembro de uma pastora chamada Valnice Milhomes, que tem muita gente que é crente teórico e ateu prático. O que é isso? Ele é crente na igreja, mas na vida cotidiana dele, ele só confia nele. Então, por isso ele dorme perturbado, as contas não estão pagas, ele só pensa: o que é que vai acontecer? Eu vou passar vergonha. Eu, na época da pandemia, irmão, que eu fui abandonado pela minha ex-mulher e minha mãe morreu, eu falei: agora estou nas mãos de Deus. Deus fala: tá mesmo. E não faltou nada para mim, irmãos. Olha, para você que meus parentes que não gostam de mim, eles mandam comida para mim, mandam dinheiro para mim, a igreja, eu faço parte, me ajuda. Graças a Deus, Deus está me ajudando. Eu sou um homem que, teoricamente, sou desempregado, mas graças a Deus não me falta nada. Entendeu? O pastor já está registrando o projeto da igreja, ele vai me colocar como funcionário da igreja. Aí sim, quando a igreja estiver registrada, ligada ao governo, aí sim, ele vai poder dar um salário bom. Agora eu sou conselheiro, sou o primeiro conselheiro fiscal do projeto da Assembleia de Deus ali em Jardim, Campo Grande. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, é bom confiar em você, de certa forma é. Você já para lutar com alguém no passado, eu confiava muito em mim. E em muitos momentos eu vencia. E às vezes que eu passava o carro em 3 lutadores, num dia só, entendeu? Como tinha dia que eu não passava do segundo. Então, é bom você crer